aqui com a Cíntia. Finalmente a gente conseguiu gravar, né, Verdade. Cíntia? Faz um tempão que a gente tá combinando, porque ela tem várias dicas bem legais pra quem tem família. Então, no vídeo de hoje, esse aqui que vocês estão assistindo, vai ser sobre escolas públicas. Escolas públicas da Nova Zelândia, como funciona, quem pode matricular os filhos, tudo direitinho como é nesse vídeo. Então, Cíntia, você tem 3 filhos, né? Isso. E quantos anos eles têm? O mais velho tem 11, o segundo tem 9 e o mais novo tem 3 anos. Ai, que lindo. E então, pra estudar aqui na escola pública, quem tem direito? Quem não é daqui, no caso, né? Então, no meu caso, que a gente veio com meu marido fazendo uma pós-graduação, eu recebi o visto de trabalho, os meus filhos têm direito a ir pra escola pública. Mas isso é indeterminado ou é só de acordo com o visto dele, né? De acordo com o visto dele. Todos os nossos vistos são vinculados ao meu marido. Então, meus filhos têm visto de estudo, os 2 mais velhos. O pequeno, como não vai pra escola ainda, ele tem um visto de tipo de turismo. O que tá escrito no passaporte dele? Ah, não lembro. Eu posso verificar. A gente vai verificar, eu escrevo aqui, tá? Eu ponho um negocinho. Mas não é de estudo, mas eu posso verificar o nome certinho. Tá. E como funciona assim pra fazer matrícula? Que documentos precisa? Então, a gente foi na escola, a escola deles não teve problema de região, pra escolher. A gente pôde escolher entre 2 ou 3 escolas próximos a nós. Nós escolhemos por afinidade dos meus filhos para escolas que tinham mais a ver com a personalidade deles. Então, como assim? As escolas aqui são diferentes? Você tem assim, atividades diferentes. Tem escola, que nem o meu filho quis a escola que tinha aula de arco e flecha. A outra escola não tinha aula de arco e flecha, porque eles te dão as atividades que você vai ter durante o ano. Então, o meu mais velho, por exemplo, quis a escola que tinha aula de arco e flecha, porque ele queria fazer aula de arco e flecha. Muito chique. E aí, quando você chega na escola, eles pedem o seu passaporte. Dos pais. Dos pais e das crianças. E a carteirinha de vacinação. Com a carteirinha de vacinação a gente não tem problema, porque no Brasil a gente tem muito mais vacinas do que aqui. Eles não pediram pra gente trazer nada traduzido. A escola traduziu, pra ter a certeza do que... Mas que tipo de coisa, assim, tu disse traduzir? Da vacina. Ah, sim. Porque você não precisa trazer o currículo escolar, não precisa. Grade escolar, não precisa, eles não pediram. Eles vão encaixar a criança de acordo com a idade dela, na escola, na série. E eles vão... E a única coisa que eles traduziram foi a carteira de vacinação. As escolas que os meus filhos estão, eles traduziram. Eles não pode ser pediram. diferente, Pode ser dependendo diferente. de cidade, região, né? Tá, e a grade curricular aqui? Tem muita diferença do Brasil? Como é mais ou menos assim? Tem, porque aqui a grade curricular não é fixa, né? Igual no Brasil, que todo mundo tem português, matemática, história e geografia. Ciências, conhecimento. Ciências, não. Então, por exemplo, o meu filho mais velho, ele teve que fazer uma prova de matemática pra ver qual que era o nível que ele entraria. Agora que a gente já tá aqui há uns 6 meses, há umas 2 semanas atrás, ele refez essa prova pra ver se iria modificar. Como o nível de inglês dele ainda não aumentou muito, ele continua no primeiro nível de matemática. Mas ele quer fazer a classe mais avançada, porque ele acha chatinho. Muito fácil, Muito sim. fácil. A minha câmera deu problema, parou no meio. Então, se a gente não ficar muito certinho o que a gente tá falando agora, vocês já sabem o motivo, né? Aqui é por níveis, né? Isso. Então, por exemplo, matemática e inglês, as crianças não vão ficar naquele nível fechado, depende de como tá, assim, como é o desenvolvimento da criança. Então, tu pode estar, por exemplo, no último ano do fundamental e ainda tá na matemática bem fraco? Pode estar na matemática mais básica. E ainda assim se formar? Sim. Então, como é o estilo, assim, pra dizer assim, você terminou o ensino médio, você terminou o ensino Não sei. Não, Não sei. Agora pensando assim, é meio estranho. Nunca tinha pensado. Mas assim, os meninos, eles ainda não são nem avaliados.
eles têm lá umas provas, uns negócios assim, mas como o inglês não é a primeira língua deles, eles não têm avaliação igual no Brasil, né? Ai, você passou, você reprovou, eles não têm nada disso ainda. Óbvio que a gente tem as reuniões dos professores, que a gente tem que ir na escola, e o professor passa como está o desenvolvimento. Por exemplo, o meu segundo filho, ele já no Brasil tinha dificuldade com português. Então aqui a professora chamou a gente e falou, olha, ele precisa fazer mais atividade, porque ele tá abaixo do que eu esperava. Então ele vai todo dia ter que fazer isso. Então todo dia a gente teve que comprar uns livros do alfabeto para ele aprender melhor algumas palavras, porque ela queria que ele tivesse num nível e ela comprovou isso. Que é no sentido assim, um nível referente à idade dele. Que ela achava que ele tinha que estar. Eu sei que não é em todas as escolas que acontece isso, porque eu já tive amigas que me falaram, não, o meu filho, a professora nem se importava se ele conseguia falar que ia pro banheiro ou não. Então a professora do meu segundo filho ensinou, toda vez que você quer ir no banheiro, você tem que fazer assim. Que aí eu vou saber que você quer ir no banheiro. E na sala dele tem uma brasileira, mas ela não permite a brasileira ficar traduzindo pra ele o tempo todo, porque ele precisa aprender a se comunicar. Isso é legal. Então a professora só usa a outra brasileira em assim, eu preciso muito te dar essa mensagem, eu preciso ter certeza que você entendeu tudo. Aí a brasileira pode traduzir. Senão a brasileira não pode traduzir, eles não podem nem sentar juntos. Eles têm que sentar mais separadinho. No caso é uma brasileira estudante também. É uma brasileira estudante, mas ela já tá aqui há mais tempo, ela já tem mais inglês. Mas aí a professora não permite que eles fiquem o tempo todo juntos. Tá, e o que as crianças acham, Cíntia, de diferença que elas contam em casa pra ti? Das escolas do Brasil e aqui? Acho que é muito a parte que as crianças podem fazer as coisas aqui. Então, o meu mais velho, ele aprendeu ele teve que fazer um robô que faz um barulhinho. Então ele teve que fazer o desenho, ele teve que desenhar, ele teve que recortar a madeira no negócio que corta a madeira, que eu não sei o nome agora. Nossa, não é perigoso isso? Então, né, eu não falei nada. Eu falei, nossa, meu filho, que bom! Eu ia ficar assim, meu Deus, o que tá fazendo? Ele teve que cortar, ele teve que pintar, ele teve que fazer toda a instalação elétrica. Então ele sempre chega contando, nossa mãe, porque hoje eu fiz a instalação elétrica de tal coisa. Ele já teve passeio, ele já foi em vulcão. E aí o passeio, não vai ter o ônibus da escola que vai... Acho que talvez tenha passeios assim, que é o ônibus da escola vai lá, vai pegar você e vai levar. Eles mandam um bilhete falando assim, vai ter um passeio dia tal, as crianças precisam pagar a passagem delas, vai custar $2 de passagem. Se o seu filho for participar, enviar o dinheiro e trazer o lanche e a autorização assinada. E aqui é assim, se você tem, você vai. Se você não tem, você não vai. Teve um outro passeio que a escola mandou uma carta que agora em agosto as crianças vão pra China. E custa $4.000. Aí eu... Só $4.000! Aí eu virei assim, então, como que a gente pode fazer? A gente pode parcelar? A escola tem algum tipo de bolsa? Ela falou, não. Se você tem o dinheiro, você manda o seu filho. Se você não tem o dinheiro, fica pro próximo passeio, mãe. É bem assim, então. É bem assim. E não pode parcelar também? Não. É tudo à vista. À vista. E aí você tem que ter a mente aberta pra mandar o teu filho passar 10 dias na China. Só com 2 ou 3 professores. É complicado mesmo. Mas que bom que é assim aqui um pouco, né? Essa liberdade que dá. Não, e eles gostam. Então o do meio também já chegou assim, porque semana que vem eu vou ter aula tipo com pallet, sabe as madeiras soltas do pallet? Eu vou ter que montar coisa. Então eles gostam disso. Eu tive aula de tal esporte, né? Que é super diferente. Canoagem, coisa assim tem, né? Tem, na deles tem. E na do meu mais do meio tem natação. Então todo o primeiro semestre ele tinha os dias que ele ia pra aula de natação. A escola tem uma piscina, mas como ele era mais velho, eles não utilizam a escola da piscina, eles vão andando até a piscina pública do bairro e utilizam a piscina pública do bairro. E nada disso é pago? Não. E o que é uma coisa assim, que eles acham que poderia ser melhor aqui na escola? Eles acham que tem muito lanche. Lanche? Porque aqui são 3 lanches. 3 intervalos. E um dos intervalos você é obrigado a trazer uma comida saudável.
Vai ser bom. Não, eles acham assim, podia ter só um lanche, queriam mais. Mas aqui eu acho que é 3, porque começa às 9 até às 3, não é? É. Daí tem o almoço, e aí o intervalo de manhã. O lanche do almoço é maior, os outros 2 são curtinhos. Mas a professora cuida se a criança trouxe o lanche saudável ou não. Então, aqui os outros 2 lanches, você leva o que você quiser. Mas esse lanche, e assim, se você não mandou um lanche saudável, a escola tem maçã, a dos meus meninos, né? Tem a maçã ou uma banana. Então aí a criança vai ter que comer isso. Não, mas é bom no sentido que... Não, eles acham que é muito intervalo, entendeu? Não, eu não tô falando do intervalo, tô falando assim que eu achei interessante a escola meio que dizer, porque geralmente os professores não estão nem aí também, se a criança tá comendo bem ou não. A professora cuida, se teve é o primeiro lanche, que você comeu o lanche. Mas é verdade, realmente, 3 intervalos é bastante coisa. Mas é que assim, é pequenininho, aí o do almoço que é grande, que as crianças não podem usar micro-ondas. Não podem? Não, nenhum dos 2. Nossa. Eles não têm lugar pra esquentar a comida. Isso é uma coisa que eles não gostam também. Eles não podem comer arroz, feijão, macarrão no horário do almoço. Não dá porque não tem que esquentar, né? Não. Aqui tem umas marmitinhas, assim, mas é um pouco mais caro e aí a gente ainda não comprou. Que é bem mais caro, na verdade, do que as marmitas de normal pote, né? E aí o meu filho, mas ele sempre fala, ai mãe, eu como arroz frio com feijão. Não tem problema. Porque eles estão acostumados no almoço a comer comida. Aí eu mando um sanduíche, uma maçã e uma barrinha de cereal. Eu falo, ai mãe. Dá fome mesmo. Dá, eles sempre reclamam. Aí quando chega em casa, estão morrendo de fome. Talvez leva 3 sanduíches, então. Então eu acho que é isso, Butterfly, sobre as escolas públicas daqui. Aqui é bem comum, né, o pessoal estudar em escola pública. Tanto que o Ariel achava que era uma escola privada e ele falou que não era, que era pública também. Então eu acho que é muito difícil achar uma escola privada aqui. Deve ter, né? Tem, né? Tem. Mas deve ser uma coisa mais rígida, não sei o que deve acontecer. Porque todo mundo que eu conheço também estudou em colégio público. Então aqui é assim. Quem é residente, é claro que sempre vai ser de graça. Mas é bom saber também quem tem visto de trabalho de mais de 3 anos ou que veio para fazer uma pós-graduação, os filhos podem estudar também de graça, que ajuda muito porque o valores, né, é muito alto quando você se muda com uma família inteira para outro país. É de graça, mas você tem a doação. Doação, que você é convidado a fazer no começo do ano. Cada escola tem um valor. A dos meus 2 filhos era $300 para cada um. Porque a escola deles é uma escola bem grande e que nem tem aula de arco e flecha, aula de canoagem, aula de natação. Esses $300 é uma doação, se você quiser, mas tem a taxa que foi $80 de um e 120 do outro, que é obrigatória, que você tem que pagar, que é pela aula de tecnologia. Então, obrigatório é 80, 100, depende da escola, você tem uma taxa obrigatória. E tem a doação que você faz, se você quiser. Se você quiser, mas daí você fica se achando meio ruim se não fizer, né? Então, porque pra gente, a diretora chegou assim... Ai, é bom pagar a taxa na primeira semana, tá? Pra professora poder se organizar, gente. Então tá bom. Fica meio assim de não pagar nada com a escola. E o material escolar, eles pedem muita coisa? Não, a lista é bem enxuta mesmo. Pra cada um, acho que saiu em torno de $80. Só isso? Só. Nossa, no Brasil eu me lembro que na época que eu era criança, minha mãe gastava quase R$1.000 na minha lista. Não tem livros na lista. Você tem um caderno de atividades, alguns cadernos de atividade, canetas, lápis, régua. Mas agora meu filho do meio falou assim: mãe, tem alguns materiais que precisa repor. Mas é porque os meus filhos perdem bastante material. Então eu aqui no Brasil ou lá eu ia ter que repor. É verdade. Mas eu achei que aqui, meus filhos no Brasil estudavam em escola pública, aqui saiu bem mais em conta. Eu achei. Mesmo fazendo a conversão, aqui saiu mais em conta a lista de material. Isso é bom saber. E aqui você pode escolher pegar a lista de material e tentar ir na Warehouse, no Kmart. Essas lojas mais em conta, em Popular, comprar, ou você paga pra escola. Dos 2 no final a gente acabou comprando. De um a gente chegou a pegar a lista, chegamos a ir até o lugar, olhar. Aí quando a gente começou a ver que ia sair meio que elas por elas e a gente não ia conseguir comprar tudo no mesmo lugar, a gente tava
período meio corrido, a gente falou, Deixa a escola fazer. deixa a escola fazer e compramos na escola mesmo. Então tá. Então é isso, Butterfly. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. A Cíntia também pode dar uma olhadinha no vídeo e responder algumas coisas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até mais. Tchau, Bye! tchau!